Olá, hoje vamos conversar sobre esse versículo que fala que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em 2 Coríntios 5, 15 e 17, diz assim: E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, ele não tem em mente apenas as implicações individuais da salvação de uma pessoa, mas ele tem em mente algo mais amplo e profundo. A expressão nova criatura é, traduz o texto bíblico que no grego diz literalmente que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Obviamente, aquele que faz parte de uma nova criação é também uma nova criatura. Mas o ensino bíblico aqui não está limitado apenas a esse sentido pessoal de redenção. Em outras palavras, o Paulo diz que é que se alguém está unido a Cristo pela fé, essa pessoa agora faz parte de uma nova humanidade que está sendo criada em Cristo Jesus, ou seja, ela faz parte do povo de Deus. O projeto de Jesus, o projeto de Cristo, é a coisa mais extraordinária que já teve na face da terra. É o projeto de uma nova humanidade, de um novo ser humano. Então não envolve doutrinas, dogmas, regras, rituais, e também nem os milagres. Os milagres, inclusive, o apóstolo João, no seu evangelho, ele nem chama de milagres, ele chama de sinais. Porque o verdadeiro milagre é a transformação do ser humano, é o novo nascimento. E através disso teremos uma nova humanidade. Só assim teremos o tão sonhado mundo bem melhor. Então isso quer dizer que quem está em Cristo não mais é contado entre a velha humanidade, que tem como seu representante o primeiro Adão, mas é contado entre a nova humanidade, que tem na pessoa de Cristo o último Adão, o seu representante. Portanto, isso muda por completo a vida da pessoa. Ela não se relaciona mais com o mundo e com as pessoas à sua volta da mesma forma que antes. Muda completamente o olhar e sua percepção. Isso porque ela faz parte da nova criação e possui um novo entendimento. Sua orientação mudou e agora essa pessoa enxerga todas as coisas a partir da perspectiva de sua união com Cristo. É claro que isso impacta diretamente em sua experiência prática de vida. Mas essa mudança prática resulta da transformação total que a pessoa experimenta por estar unida com Cristo, ao conhecer a Cristo de uma outra maneira e ser participante dessa nova criação. Então, se alguém está em Cristo e faz parte da nova criação, consequentemente, as coisas velhas já estão no passado e agora tudo é novo.
Portanto, o versículo que diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, significa que aqueles que estão em Cristo não enxergam mais o mundo da mesma forma. Após serem convertidos a Cristo e terem experimentado a metanoia, os cristãos não encaram mais a vida como antes. Eles fazem parte de uma nova criação e, portanto, possuem uma nova orientação a respeito de Cristo, das pessoas, do mundo ao seu redor. A frase "as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo" é mais bem compreendida quando consideramos o contexto em que ela aparece. O estudo bíblico mostra que para quem escreveu essas palavras foi o apóstolo Paulo, ao responder aos ataques de falsos mestres que estavam tentando se introduzir na igreja de Corinto. Basicamente, essas pessoas mal intencionadas queriam destruir a reputação ministerial de Paulo, dizendo que seu apostolado não era verdadeiro, que a mensagem que ele anunciava era falsa e que suas motivações eram erradas. Mas Paulo respondeu esses ataques falando aos crentes de Corinto que seu ministério era motivado pelo temor ao Senhor e pelo amor de Cristo que o constrangia. Esse amor, inclusive, o inseriu numa nova criação e mudou completamente o seu entendimento a respeito de Cristo, a respeito das pessoas e também do mundo em geral. Paulo ensina que aqueles que foram alcançados pelo amor de Cristo não vivem mais de forma egoísta, mas vivem para o Senhor. 2 Coríntios 5,15. Eles não consideram mais ninguém do ponto de vista humano, mas do ponto de vista do amor de Cristo. 2 Coríntios 15:16. O próprio Paulo, antes de sua metanoia, havia considerado Cristo do ponto de vista humano. Ele enxergava Cristo como um impostor, cuja mensagem deveria ser silenciada. Então, antes de sua conversão, ele dedicou seus esforços a perseguir os seguidores de Cristo. Mas tudo isso mudou radicalmente quando ele foi unido a Cristo pela fé e constrangido pelo seu amor sacrificial. A partir daí, ele se tornou participante da nova criação, de modo que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. A frase "as coisas velhas se passaram" se refere ao antigo modo que os cristãos tinham de enxergar a Cristo e o mundo antes de sua conversão, de sua metanoia, de seu despertar espiritual. Todas as coisas eram sob perspectiva humana, ou seja, sob o entendimento de uma mente sem a iluminação do Espírito Santo e o conhecimento de Deus. Quando uma pessoa torna-se parte do corpo de Cristo na conversão, sua vida sofre uma inversão completa. Suas antigas crenças, motivações, planos, prioridades e valores são coisas que ficam no passado. O centro da sua vida muda e, portanto, agora ela passa a enxergar tudo de uma nova perspectiva. Como são as coisas velhas que passaram, o cristão sinceramente pode dizer: eis que tudo se fez novo. Isso quer dizer que ele olha para Cristo de uma maneira diferente. A transformação que Cristo opera na vida do cristão o transporta da velha realidade para uma nova realidade, da antiga criação para uma nova criação,
das coisas passadas para as coisas novas. Ele passa a enxergar tudo de uma maneira então diferente. O saber espiritual não é intelectivo, mas intuitivo, e por isso encontra-se uma outra direção. O homem mundano compreende o mundo através de sua intelectualidade. Entretanto, para compreender o mundo espiritual, ele não deve intensificar a sua inteligência, que seria uma continuação de uma linha horizontal, mas sim tomar uma outra direção, em direção da verticalidade. Portanto, quando, por exemplo, Thomas Merton, que foi um monge místico cristão, ele explicou que o homem não espiritualizado é dominado pelo corpo e seu contato com a realidade é feito por meio dos 5 sentidos. Mas o sentido só atinge diretamente as coisas materiais. A matéria não é de forma alguma um mal em si, e consiste em coisas boas, como o próprio corpo, entre outras, e as paixões que foram feitas por Deus. Entretanto, a grande questão é: quem está no comando? A razão, por exemplo, pode ser manejada e dominada pelas paixões. Portanto, o navio pode ser um navio muito bom, mas estar perdido. Muitas doutrinas religiosas ensinam que para atingir a espiritualidade tem que mudar o comportamento moral, tem que ser virtuoso, produzir boas obras, etc. Entretanto, o verdadeiro caminho é ao contrário. A partir do momento em que o indivíduo passa pelo processo de metanoia, os valores como o altruísmo, amor, benevolência, alegria, confiança, espírito de caridade e conciliação, eles brotam automaticamente. Portanto, não são causa, e sim efeito. Deus não está à espera de pessoas que simplesmente mudem de opinião, mas sim que mudem suas atitudes e passem a viver e a caminhar em direção oposta. O reino de Deus é um mundo de cabeça para baixo. Os valores que o mundo, a Matrix, nos oferece, o Evangelho de Jesus mostra exatamente ao contrário. Paulo define a fé e a conversão com estar em Cristo, ser nova criatura, vestir-se do novo homem, demonstrando assim um conceito de novo nascimento. Novo homem, novas atitudes, uma mudança transformadora, da morte para a vida, das trevas para a luz, do ódio para o amor, de um caminho para o outro. A metanoia não é apenas uma mudança externa de voltar-se para Deus. Antes, é uma mudança interior que perpassa toda pessoa e afeta as dimensões da vida, sendo um ato de razão e um ato de vontade. É um valioso dom de Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Que Deus nos abençoe com essa graça de transformar a nossa mente com o nosso coração. Um grande abraço.